vou fazer essa leitura, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 24 e 25. Tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. As palavras que quero ressaltar aqui neste texto são as palavras finais que se repetem nos 2 versículos. Em memória de mim. Essas palavras são muito importantes. A memória, o pensamento, aquilo que nós aprendemos, aquilo que ocupa a nossa mente, o nosso pensamento, isso faz parte do centro das nossas ações e decisões. Nós vivemos baseado naquilo que nós pensamos, não é? São os nossos pensamentos que nos levam às ações. Tanto que de repente você está tranquilo em casa no sofá e você lembra de alguma coisa que tem que fazer, você muda a sua ação. De deitado no sofá você parte para algo, uma ação a seguir. A memória, como esse centro de comando das nossas ações, devem ser alimentadas por Deus. Não sei quantos viram essa semana em São Paulo, naqueles ruas que tem alguns congestionamentos, pessoas parecendo animais, zumbis de filmes, batendo no vidro do carro para quebrar, para roubar. Não sei se roubaram uma bolsa, roubaram o carro, provavelmente roubaram só alguma coisa que estava dentro do carro. Mas são cenas assim que você fica imaginando: meu Deus, se eu estivesse no lugar desse, que susto. Um pegava uma pedra gigante, jogava no vidro, o vidro não quebrava, ele desesperado, chutava, o outro chacoalhava o carro. E algumas vezes, alguém que deixava o vidro aberto, o soco era na pessoa já. Você fica tentando entender o que leva uma pessoa a agir dessa forma. Exatamente, é o total desvirtuamento dos seus pensamentos. Uma mente que é alimentada pelo pecado, devagarzinho, a ponto de totalmente estar cauterizada e fazer coisas que você não consegue imaginar. Como alguém pode roubar as coisas dos outros? Como alguém pode agir com violência contra os outros? Portanto, nosso pensamento, o que nós pensamos envolve as nossas ações. Tinha um slide que estava aqui há pouco, esse com essa criança. Eu achei interessante esse versículo: ensina ao justo e ele crescerá em prudência. E logo eu lembrei da criança, porque não há pessoa mais importante, não há pessoa melhor para a gente dedicar tempo ensinando, não é? Ensine a criança no caminho, porque aquela criança, ela ainda tem a sua mente, embora uma mente de criança que comete artes, que faz algumas coisinhas erradas, mas ela tem uma mente com uma pureza que, com o passar do tempo, nós vamos perdendo. E aquilo que vai ficando na memória daquela criança, aquilo vai construindo as ações e a vida daquela criança. E a gente muitas vezes ouve falar que adultos vivendo uma vida desviada dos caminhos, de repente lembrou do tempo de criança e se arrependeu dos seus pecados, voltou aos caminhos de Deus. Em memória de mim. Eu quero ressaltar esse em memória de mim como a Santa Ceia, um agente de educação para nós. A palavra educação, ela vem de uma palavra
latina educare, alimentar. Educar alguém é alimentar alguém. E essa pessoa alimentada, ela vai viver, ser fortalecida por aquilo que ela recebe de educação. Tem um livro chamado O que é Educação, define algumas coisas dizendo: ninguém consegue escapar da educação, ela está em toda parte, sendo intencional ou não. Somos bombardeados com informações e valores que contribuem para nos dar uma nova cosmovisão e delinear o nosso comportamento. Ninguém consegue escapar da educação. Você está todo momento aprendendo alguma coisa nova. Nesses tempos de tanta tecnologia, né? Você tem que aprender. Você entra no banco, você tem que aprender alguma coisa nova. Você liga o computador, aquele programa que você usava já é diferente. Mas a educação está em várias coisas que nós diariamente vemos, encontramos. E qual é o nosso desafio diário? Viver nesse mundo mal, mas livre dessa educação que não é boa, que desagrada a Deus. Qual o nosso alvo? Buscar essa educação que serve a Deus, essa educação que está relacionada com os caminhos de Deus. E nós encontramos então essa educação ministrada por Deus a partir da palavra de Deus, da oração e da Santa Ceia. Eu creio que quando a gente pensa em crescimento espiritual, sempre nós lembramos da Bíblia e da oração, mas às vezes nós esquecemos como a Santa Ceia também pode ser relacionada aqui, como algo que faz parte desta educação. Eu disse que a palavra educação está relacionada com alimentar, né? E o que é a Santa Ceia? Um alimento. Comei, a ideia de você se nutrir, receber da comunhão com Cristo, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Isso vai fortalecer a nossa memória. A educação age na memória. Essa memória deve ser algo de acordo com Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E esse texto diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Essas misericórdias do Senhor são maravilhosas para nós. Hoje cedo nós estávamos estudando na escola dominical uma lição que falava sobre a carne. E eu achei interessante, no finalzinho da lição tem uma frase lá que diz que, da mesma forma que nós sabemos que o mundo, o pecado, as coisas desse mundo, elas nos levam para a carne, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, que Deus, por intermédio do seu Espírito, nos leva para as coisas do Espírito. E por que na maioria das vezes nós nos desculpamos dizendo a carne é fraca? Porque o mundo nos aflige, o mundo nos tenta, o mundo quer que nós estejamos indo para o lado dele, quer que nós estejamos servindo a nossa carne, alimentando a nossa carne. Por que nós, no lugar de ficar dando desculpa, pudéssemos inverter a desculpa, dizer para o mundo: ó mundo, sinto muito, mas eu não posso oferecer minha carne, porque eu tenho uma oferta melhor. Muito maior é o Espírito Santo de Deus, ofertando-nos o ensino, nos educando, nos levando para as coisas boas, para as coisas do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, nós estamos diante desta questão: qual é a minha educação? Qual é a sua educação? Em que nós somos educados? Tem pessoas que se vangloriam de ser espertos, educados na malandragem. Tem gente que diz assim: nessa escola que você começou a estudar aí, eu já passei, né, na universidade, eu já terminei, eu já sou pós-graduado. Que triste, irmãos, quando nós estamos
preocupados em ser pós-graduados no que há de novo na maldade, no que há de novo na invenção de males. Que Deus nos afaste dessa educação. No lugar disso, devemos ser educados para servir a Deus. Santa Ceia. A Santa Ceia é então esse alimento. Catecismo Maior, a pergunta 170, diz o seguinte: como se alimentam do corpo e do sangue de Cristo os que dignamente participam da ceia do Senhor? E mais embaixo da resposta, que é uma resposta grande, diz: dignamente participam do sacramento da ceia do Senhor e se alimentam do corpo e do sangue de Cristo, não de uma maneira corporal e carnal, mas espiritual, contudo verdadeira e realmente, visto que pela fé recebem e aplicam a si mesmo o corpo crucificado com todos os benefícios de sua morte. Como se alimentam? Como que é essa educação quando nós participamos do pão e do cálice? Não fisicamente, claro que nós não comemos a carne, não bebemos o sangue de Cristo realmente, mas espiritualmente. Mas quando a gente fala, mas espiritualmente, não está querendo diminuir o significado, a importância da ceia, ou desta comunhão. Ela é espiritualmente, mas como se estivéssemos tomando parte do corpo de Cristo. Pois o corpo de Cristo foi morto por nós. O sangue de Cristo foi derramado por nós. Tomar é o que Jesus deixou para nós. Como estreitar essa nossa comunhão com o Senhor. Nesta realidade de receber Cristo Jesus. Como nós precisamos dessa educação, não é, irmãos? Eu tenho repetido. Aquilo que educa, aquilo que está na nossa mente, move o nosso agir. Quais são as palavras que a nossa boca fala? As palavras estão baseadas naquilo que nós ouvimos. Vamos ficar uma semana inteira aqui lendo a Bíblia. A hora que você dormir, você vai pensar na Bíblia só. As nossas ações estão relacionadas com aquilo que nós alimentamos o nosso coração. Portanto, é muito importante nós sermos membros de uma igreja, fazermos a nossa pública profissão de fé, e além da Bíblia e da oração, podemos participar da ceia. Como espiritualmente podemos receber essa comunhão pela fé. Quando nós participamos da ceia, a nossa fé é alimentada, ela é fortalecida. Nós somos capazes de sentir essa presença de Jesus na nossa vida. Essa memória, ela transforma a nossa vida. O texto que foi lido no início, de João 6, versículo 51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida, pelo mundo, é a minha carne. Eu sou o pão vivo. Comer o pão. Quando que nós tivemos essa oportunidade de comer? O que Jesus estava falando? Exatamente a oportunidade de comermos quando ele depois instituiu a Santa Ceia. Comer desse pão. O nosso alimento diário, do que nós nos alimentamos, quando nós nos alimentamos de Cristo Jesus, aqui diz que este é o único pão vivo, o pão que dá vida. A ideia de pão vivo é que pão que dá vida. Então nós vamos só comer a Santa Ceia? Vai ficar todo mundo magrinho, né? Já pensou se a gente comer só na Santa Ceia esse pedacinho de pão pequenininho? Não. Nós vamos só agora viver dentro da igreja, cantando, lendo a Bíblia? Não. Mas se isso não fizer parte principal da nossa vida, dos nossos pensamentos, nós estamos muito mal. Nós estamos
distante de tudo. Participar então desse pão vivo é o que Jesus nos ensina. O outro pão, como Jesus ensina, aquele que dele comer, beber da água, jamais terá sede novamente, terá fome novamente. Por isso nós não podemos nunca nos iludir, acreditando que o que falta para nós é alguma coisa, né, que nós queremos muito comprar, ou alguma conquista, ou uma amizade. Não, podemos ter e devemos ter tantas coisas, ter amizades, mas isso nunca vai nos satisfazer. Mas aquele que come e bebe do pão, este tem vida e viverá eternamente. Educação, fazer isto em memória de mim. Essa educação dá para nós algo que podemos chamar de aprendizado. Ao participar da ceia, nós temos este aprendizado, comunhão com Deus. Podemos chamar um aprendizado, comunhão com o próximo e fortalecimento espiritual. Quando nós comemos, nos alimentamos, nós temos comunhão com Deus. Quando nós participamos da ceia, nós podemos aprender de Cristo Jesus. Nós podemos ter esta comunhão com o Senhor, perdão dos nossos pecados, porque o que traz à nossa memória o participar da ceia é exatamente isso. É a presença de Jesus, quando instituiu a ceia, a história da morte de Jesus. Então a nossa memória é levada para as coisas de Jesus. Nós aumentamos assim a nossa comunhão com Cristo. A nossa aliança é renovada. Por quê? Porque nós, mais uma vez, dizemos para Cristo que nós cremos que Ele morreu na cruz para nos salvar. Ou seja, nós cremos, nós acreditamos que temos uma aliança com Ele, que Ele morreu por nós. Tomar a Santa Ceia, mais do que um compromisso com a igreja, né, com membros da igreja, é um compromisso que eu tenho com Cristo, pois eu tomando, eu estou dizendo, eu creio no Senhor, e eu faço esse compromisso diante dos irmãos. Eu participo da ceia do Senhor. Comunhão com Deus, comunhão com o nosso próximo, irmãos. Pense bem na ceia. O que a ceia nos lembra? Que nós éramos mortos, pecadores, que se não fosse Jesus Cristo morrer na cruz por nós, nós estaríamos todos perdidos. E quando nós então participamos da ceia, nós reconhecemos que estávamos como que num barco chamado pecado, onde nós afundávamos com várias outras pessoas, e que Deus mandou um Salvador e nos tirou desse barco, e tirou muitos irmãos também. E não há como nós não olharmos para os nossos irmãos e nos alegrarmos com eles, porque eles são iguais a nós, no sentido de que eles também são perdoados por Cristo. E como nós somos pecadores e precisamos novamente tomar essa ceia, precisamos novamente dessa comunhão, os nossos irmãos também precisam dessa comunhão. Creio que a ceia nos une. Quando nós estamos assim tomando, isso nos faz sentir essa presença, né, um dos outros, dos irmãos. Tomamos e comemos em comunhão, uma comunhão que temos com os outros. E realmente somos educados nesse fortalecimento espiritual, pois esse alimento é algo que nos vem a nutrir não apenas a mente, mas venha nutrir nossa alma, nossa vida. A ceia vem firmar a nossa consciência dessa presença de Deus no nosso coração. Eu quero terminar, irmãos, dizendo mais uma vez, ou fazendo mais uma vez a pergunta: em que estamos sendo educados?
educere, alimentados. O que nós estamos comendo? Qual é o nosso alimento? Que possamos realmente crescer na graça, no conhecimento de Jesus. O alimentar a nossa alma, alimentar o nosso coração. E para isso nós precisamos ler a Bíblia, precisamos orar e precisamos participar da ceia do Senhor. Deus querido, nós te louvamos, Senhor Deus, porque temos o privilégio, Deus, de estarmos aqui nesta hora, juntos na presença do Senhor, ó Deus, para confessar que nós cremos em Ti. Nós cremos que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar. Nós cremos que o Teu amor, ó Deus, foi tão grande que se esvaziou de si mesmo, se fez carne, habitou entre nós e nos salva, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por esse momento que vamos participar da ceia do Senhor. Que esta seja, ó Deus, a verdadeiro alimento, ó, para nós. Que este seja, ó Deus, o verdadeiro desejo dos nossos corações. Ó Pai amado, abençoe, ó Deus, a nossa vida. Que a cada dia possamos trazer à memória coisas que nos venham renovar a esperança, renovar a alegria, renovar as forças, ó Pai. O Senhor venha nos abençoar, ó Deus, conduzindo as nossas mentes. Pai, não permitindo que habite coisa alguma ruim, ó Deus, nos nossos pensamentos. Que o que ocupe o nosso pensamento seja, ó Pai, coisas agradáveis, ó Deus, coisas boas. E obrigado por esse momento, ó Pai, momento rico, ó Pai, espiritualmente, onde podemos estar na Tua casa. Pai amado, que possamos aproveitar a cada momento aqui, ó Deus, e aprender do Senhor, ser educado no Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Deus, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.